Boa noite. Quantas vezes você já sentiu que prosperar não é para você? Sabe, naquele momento em que tudo parece desmoronar e você se vira contra si mesmo, alimentando pensamentos negativos sobre o passado. É como um ciclo vicioso que te mantém preso no lugar onde está. A pobreza mental. Ela não é nada mais do que uma lógica circular que sufoca nossa capacidade de prosperar e avançar na vida. Como diz Napoleão Hill, tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas, se sua mente está entrelaçada em pensamentos negativos sobre o passado, você dificilmente vai conseguir visualizar um futuro próspero. Imagine isso. Acorda no mesmo quarto de sempre. Olha para o relógio que marca as mesmas horas diariamente e sente a mesma angústia. Sua mente já sabe o resultado antes mesmo de tentar algo novo. Você se vê repetindo os erros do passado, sem perceber que eles são apenas reflexos dos seus próprios pensamentos. Pense no seguinte: você acorda cedo para ir trabalhar e sente aquela inércia imediata. Seu cérebro já começa a criar as desculpas necessárias para adiar tarefas importantes ou mesmo evitar delas completamente. Você se vê procrastinando decisões que poderiam te levar à frente, enquanto o tempo passa despercebido. É como se você estivesse andando em círculos e não percebesse a entrada de uma saída. Seu cérebro está condicionado a buscar as respostas mais fáceis, mesmo que elas te tragam resultados negativos no futuro. Você já parou para pensar por que isso acontece? A Bíblia nos diz em Provérbios 23:7 que como alguém pensa em seu coração, assim é ele. Isso significa que a maneira como você vê e interpreta o mundo está diretamente ligada à sua realidade pessoal. Se você está sempre focado nas falhas do passado, dificilmente vai conseguir enxergar as oportunidades do presente. Pare por um momento. Pense em algo que já tentou várias vezes e não deu. Agora reflita sobre como se sentiu durante esse processo. Você provavelmente se viu pensando, isso nunca vai dar, ou eu sou péssimo nisso. Esses são apenas reflexos dos seus próprios pensamentos negativos. Agora, pense em uma situação onde você tenha tido sucesso. Como foi a sensação? Você provavelmente se sentiu confiante e positivo sobre o resultado. Isso aconteceu porque sua mente estava focada naquilo que desejava alcançar, e não no medo do fracasso. O problema é que muitas vezes nos prendemos em padrões mentais negativos, criando uma realidade mental que reflete diretamente nas nossas ações e resultados. E isso cria um ciclo vicioso. Pensamentos negativos levam a más decisões, o que leva a resultados negativos, que por sua vez alimentam mais pensamentos negativos. Imagine agora, você está prestes a fazer uma mudança na vida. Você sente aquela hesitação imediata e começa a pensar nas possíveis falhas. Sua mente já está criando cenários catastróficos antes mesmo de começar. Isso é pobreza mental em ação. E o pior é que muitas vezes não percebemos como estamos nos sabotando até que seja tarde demais. A pobreza mental funciona assim. Ela te mantém preso no lugar, impedindo você de enxergar as oportunidades e possibilidades à sua frente. Agora, pense em algo que você gostaria muito de alcançar na vida. Você tem uma ideia clara do que quer, mas fica paralisado pela dúvida e insegurança. Sua mente já está criando todas as razões pelas quais isso não vai dar. Isso é a pobreza mental te impedindo de avançar. Mas aqui está o segredo. Você tem o poder de mudar essa realidade, desde que esteja disposto a fazer um esforço consciente para reprogramar sua mente. Como diz Napoleão Hill em Pense e Enriqueça, é possível condicionar positivamente a mente para captar sinais de uma inteligência superior. Mas é importante lembrar, essa mudança mental não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que requer paciência, persistência e disciplina. Você precisa ser como um jardineiro cuidando de uma planta, regando-a diariamente com pensamentos positivos, fertilizando-a com ações práticas e protegendo-a dos elementos negativos. Agora, pense em algo que você tem adiado por meses ou até anos. Pode ser uma mudança no trabalho, um novo hobby ou até mesmo uma viagem.
Você já parou para se perguntar por que está adiando isso? É porque sua mente criou um bloqueio mental, alimentado por pensamentos negativos sobre o passado. Mas aí você deve estar pensando: e como faço para mudar essa realidade? A resposta é: comece reconhecendo os padrões mentais que te impedem de avançar. Você precisa se conscientizar dos seus próprios pensamentos e hábitos negativos para então poder trabalhar em cima deles. Pense nisso. Quando você acorda com a sensação de não quero fazer isso hoje, é porque sua mente já está condicionada a evitar certas situações. Mas se você reconhecer esse padrão e decidir mudá-lo, pode começar a criar novos hábitos que te levem à frente. E aqui está o crucial. Você precisa tomar a decisão consciente de querer prosperar. Isso não é algo automático ou natural. É uma escolha ativa que você faz todos os dias. Como diz Napoleão Hill, a mente condicionada através da prece ou resolução é algo que um indivíduo deve realizar por si mesmo. Mas aqui está a chave. Essa decisão precisa ser seguida de ações práticas. Você não pode simplesmente decidir querer prosperar e ficar parado no lugar esperando que isso aconteça automaticamente. Agora, pense em uma situação onde você tenha adiado algo importante por medo do fracasso. Como foi se sentir? Provavelmente frustrado e impotente. Mas agora imagine como seria diferente se você tomasse a decisão consciente de encarar essa situação e agir, mesmo que com medo. Essa é uma das principais lições da Bíblia. Aquele que tem fé não duvida. Quando você decide tomar um caminho novo e começa a agir em direção a ele, sua mente vai começar a capturar sinais de oportunidades e possibilidades que antes eram invisíveis. E é por isso que o primeiro passo para superar a pobreza mental é reconhecer seus próprios padrões mentais negativos. Você precisa estar ciente dos pensamentos que te impedem de avançar e então trabalhar ativamente em mudá-los. Agora pense nisso. Você já parou para se perguntar por que certas pessoas parecem sempre saber o que fazer na vida? Porque elas parecem ter um plano constante e não ficam presas nos mesmos ciclos negativos. É porque essas pessoas reconhecem a importância de manter uma mentalidade positiva. Elas sabem que é necessário criar um ambiente mental propício para prosperar, e isso começa com a decisão consciente de querer viver melhor. E aqui está o segredo. Quando você decide focar em seus objetivos e trabalhar ativamente em direção a eles, sua mente começa a capturar sinais de oportunidades que antes eram invisíveis. É como se você estivesse programando seu cérebro para enxergar as possibilidades à sua frente. Agora pense, se você está sempre alimentando pensamentos negativos sobre o passado, dificilmente vai conseguir visualizar um futuro próspero. Mas quando decide focar nos objetivos e agir em direção a eles, sua mente começa a criar novos padrões mentais que te levam à frente. E é por isso que é tão importante começar reconhecendo os seus próprios pensamentos negativos. Você precisa estar ciente deles para poder trabalhar ativamente em mudá-los. É como se você estivesse limpando um espelho sujo. Só consegue ver claramente quando tira toda a poeira. Agora pense nisso. Você já parou para pensar no quanto está alimentando pensamentos negativos sobre o passado? Você sabe que isso não te leva a lugar algum, mas ainda assim continua fazendo. Por quê? É porque é confortável viver na zona de conforto mental, mesmo que essa zona seja um deserto emocional e espiritual. É mais fácil se agarrar ao medo do fracasso do que correr o risco de tentar algo novo. Mas aqui está a verdade. Você não pode prosperar vivendo no passado. Você precisa estar disposto a deixá-lo para trás e focar nos objetivos que deseja alcançar na vida. É uma decisão consciente, mas também um processo contínuo. E é por isso que a pobreza mental é tão perigosa. Ela te mantém preso no lugar, impedindo você de enxergar as oportunidades e possibilidades à sua frente. Você precisa estar disposto a deixá-la para trás e começar a criar um ambiente mental propício para prosperar. Agora pense nisso. Se você está sempre alimentando pensamentos negativos sobre o passado, dificilmente vai conseguir visualizar um futuro próspero.
Mas quando decide focar nos objetivos e agir em direção a eles, sua mente começa a criar novos padrões mentais que te levam à frente. Agora pense nisso. Você já parou para pensar no quanto está alimentando pensamentos negativos sobre o passado? Você sabe que isso não te leva a lugar algum, mas ainda você continua fazendo isso mesmo que inconscientemente. O problema é que esses pensamentos negativos são como uma armadilha mental. Eles te prendem em um ciclo vicioso de insegurança e medo, impedindo você de avançar na direção dos seus sonhos. Mas aqui está a grande verdade. A pobreza mental não é apenas sobre dinheiro ou materialismo. É sobre a capacidade de enxergar oportunidades e possibilidades que estão à sua frente. Você pode estar cercado por chances incríveis, mas se sua mente está focada no passado, dificilmente vai notá-las. Pense nisso. Você já parou para perceber como pequenos hábitos diários podem moldar a sua vida? Acordar com o mesmo pensamento negativo todos os dias cria uma realidade mental que reflete diretamente na sua vida. Você passa a ver o mundo através de lentes distorcidas, onde tudo parece difícil e impossível. Agora pense em alguém que você conhece que pareça sempre ter sorte ou estar no lugar no momento. É porque essa pessoa criou um ambiente mental propício para prosperar. Elas alimentam pensamentos positivos diariamente, focando nos objetivos e agindo em direção a eles. E aqui está o segredo. Você tem o poder de mudar essa realidade também. Mas precisa começar reconhecendo os seus próprios padrões mentais negativos. Você deve estar ciente de quando sua mente começa a criar desculpas ou a alimentar pensamentos negativos sobre o passado. Quando isso acontecer, pare e reflita: por que estou pensando dessa forma? O que esse pensamento está me impedindo de fazer? E então, tome uma decisão consciente de mudar. Decida focar nos seus objetivos e agir em direção a eles. Pense nisso. Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas parecem sempre saber o que precisam fazer na vida? É porque elas decidiram tomar o controle da sua mente e das suas emoções. Elas sabem que a pobreza mental é um inimigo silencioso, então escolhem conscientemente combater esse ciclo negativo. Agora, pense em algo que você gostaria muito de alcançar na vida. Você tem uma ideia clara do que quer, mas fica paralisado pela dúvida e insegurança. Esse é o momento de tomar a decisão consciente de querer prosperar. E aqui está a chave. Essa decisão precisa ser seguida de ações práticas. Você não pode simplesmente decidir querer prosperar e ficar parado no lugar esperando que isso aconteça automaticamente. A pobreza mental é como uma planta daninha. Ela cresce facilmente se você deixá-la sem controle, mas também pode ser arrancada com esforço constante. E o melhor de tudo, com cada pequeno passo que você dá em direção aos seus objetivos, sua mente começa a enxergar oportunidades e possibilidades antes invisíveis. É como se estivesse limpando uma janela suja, à medida que vai removendo as camadas de poeira. Consegue ver o mundo com mais clareza. Agora pense nisso. Você já parou para perceber que cada pequena ação pode fazer uma grande diferença? Cada decisão consciente que você toma hoje está moldando o seu futuro. E se você decidir tomar essas decisões de maneira intencional e positiva, estará criando um ambiente mental propício para prosperar. E aqui está o final. Você não precisa esperar por circunstâncias perfeitas para começar a mudar. A mudança pode começar hoje mesmo, com uma pequena decisão consciente. E cada vez que você tomar essa decisão e agir em direção aos seus objetivos, estará dando um passo importante na direção da prosperidade. Pense nisso. Você tem o poder de mudar sua realidade mental. Você é quem decide se vai continuar alimentando pensamentos negativos ou começar a criar novos padrões mentais que te levem à frente. A pobreza mental pode parecer um obstáculo insuperável, mas na verdade é uma oportunidade para você tomar o controle da sua vida e iniciar uma jornada de transformação.
E muitas vezes a prosperidade começa no momento em que a pessoa finalmente percebe quais pensamentos e hábitos estavam atrasando a própria vida.